Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, como sempre com a Carol Simão e Thiago Moreira, para lidar com o capítulo 14 de 1 Coríntios, e eu não vou dedurar ninguém aqui, mas tem alguém que tá meio tenso com esse capítulo aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Simão e hoje eu vou ficar quieta. Bom dia, pessoal. Então, capítulo 14, talvez o capítulo que tem mais debate do livro de 1 Coríntios, né? Nós já tratamos alguns desses assuntos anteriormente, mas chegamos num trecho onde eles serão expandidos aí, e aí tem muito debate, muitas linhas dentro da teologia. A gente vai tentar explicar, se posicionar, claro, como a gente sempre faz, e, acima de tudo, entender o que o texto está falando aí. É, isso aí, é simples. Eu, de verdade, quando eu tava lendo, eu sei que é um texto um pouco mais ácido, talvez, ou, enfim, mais espinhento, mas não achei nada assim, não. Tá rindo sozinho. Tô rindo sozinho, né? Poxa, tá rindo sozinho. De nervoso, como o pessoal diz. Não, eu tô bem tranquilo, minha vida é paz, eu tô bem tranquilo da minha espiritualidade aqui. Segue. Amém. Bom, antes da gente começar, você tem algum anúncio a fazer, Carol? Sim. Super sutil, né? Bem discreto, né? Sutilmente, assim. É, o Tan, ele é incrível. Não, assim, a gente tava conversando aqui em off, pro pessoal entender, né, que a vida acontece nos bastidores, né? E todo mundo sabe aqui que eu tenho 2 filhos, o Benjamin, que atualmente está com 6 anos, o Nathan, que está com 1 ano e 8 meses, e, se Deus nos permitir, por sua bondade e benevolência, entre janeiro e fevereiro de 2026, nós teremos a Alicia. Uhul! Palmas! Eu estou grávida, esperando o nosso 3º bebê, e Deus é bom. Ah, sempre é. Com certeza. Vamos enchendo a aljava aí, Carol. Vai virar o Legolas. Não. Eu dou uma gaguejada nessas horas porque o pessoal fala assim, ué, mas você já não tava com 2? Pois é, gente, mas a gente não tem controle de nada nessa vida, não, tá? É que o 3 vem depois do 2, né, Carol? É isso. Exatamente. E foi muito legal porque a gente não divulgou. Aliás, quando esse programa for ao ar, nós já divulgamos nas redes sociais. Por questões de aguardar um pouco, esperar pra ver se tá tudo bem, né? E estamos muito animados, porque é uma menina, vai ser a primeira neta, tanto dos meus pais quanto dos meus sogros. E estou conhecendo um mundo aí, gente, que nem eu, sendo mulher, conhecia. Entendeu? Que é a maternidade de uma menina. E, nossa, já fui invadida, assim, com muito rosa na minha casa. E aí, a gente agora está aguardando e estamos fazendo os exames e tá tudo bem com ela, está tudo bem comigo. E se você já ora por nós, por favor, agora ore... Ora mais, né? Triplamente. Pode concentrar na Carol, viu, galera? Ai... Eu vou ser um pouco egoísta e agradeço. Não esquece, assim, pelo menos uma frasezinha pra mim e pro Thiago, mas pode concentrar na Carol. E aí já quero agradecer o pessoal que tá aqui no Discord, que também foi novidade pra eles. O Vini, que se tornou aí um grande amigo, a gente conversa de vez em quando. O Cristiano, estão me dando parabéns, muito obrigada. A gente tá muito feliz. Foi um susto no começo, tá? Mas estamos muito felizes agora. Sempre bênção, filhos, sempre bênção. Com certeza. Bom, voltando ao programa aí, o programa de hoje vai ser dividido em 2 blocos. Como eu fiz a leitura no capítulo passado, dessa vez é a Carol que vai ler o primeiro, que vai até o 25, e o Thiago vai do 26 até o final do capítulo. Um capítulo um pouco mais longo de texto, não acho que vai ser lá muito longo de discussão, porque, enfim, é uma coisa só, quase tudo. Veremos. Eu já nem sei porque eu falo isso no começo do programa, sempre me arrependo disso. Pois é, né? Tá usando promessa de política em campanha. Pois é, né? É, exatamente. Enfim, dito isso, quero agradecer a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT.
E agradecer também a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora que a gente usa. E vocês devem ter percebido que desde que a gente voltou de férias, voltei a dar os créditos eu mesmo. E isso só porque vocês pararam de mandar áudio, tá? Eu não vou ficar aqui mendigando todo episódio pra vocês mandarem áudio dando os créditos. Mas fica sempre aberto o convite aí, tá? A gente tem o Discord pra receber esses áudios, a gente tem o nosso Telegram pra receber esses áudios, tem link disso tudo na descrição do episódio. Se você quiser mandar um recadinho em áudio pra gente, com certeza a gente vai trazer esse áudio de vocês pra dentro do programa e vai ser muito legal. Bloco 1, então, primeiro aos Coríntios, capítulo 14, a Carol vai fazer a leitura do verso 1 até o 25. Beleza, vamos lá então. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendo o idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar, pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se ora em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Tá
vendo? Tudo muito claro. Mais uma vez, parece que os coríntios estavam querendo se edificar, né? A si mesmos, eu digo. E não edificar o corpo. De novo, aquela busca pelos dons que me fazem ser maior diante do próximo, né? E eu fiquei pensando aqui que a gente tem alguns paralelos, até meio que antes de entrar nessa parte de línguas e tudo, que eu sei que é onde vocês estão tensos por isso. Mas pensando talvez nos dias de hoje, é como se eu tivesse um líder aí, um pastor, preocupado com o status de homem de Deus do que com a mensagem que ele tem que trazer. Ou até com as pessoas para quem ele está trazendo essa mensagem, né? Uhum. Mas talvez importante no papel dele como pastor. E a gente infelizmente vê alguns por aí, né? Infelizmente, tem muitos líderes aí que estão muito mais preocupados consigo mesmos do que com o que tem que ser a preocupação dele. É só um desabafo. Na verdade, esse capítulo, se você tirasse o capítulo 13 da sua Bíblia, e claro que você não vai fazer isso, você vai ver uma conexão dele muito direta com o capítulo 12. Se bem que ele já abre, né, que o amor seja o seu maior objetivo. Acho que trazendo esse 13, meio que também falando, também não é só amor, tá? Eu falei um monte bem do amor, mas não é só amor. Agora tem as partes importantes que também são importantes. Sim. Sim, claro. O que eu tô querendo dizer pro ouvinte entender aí a conexão que o Paulo tá fazendo é que ele não saiu daquele assunto que ele começou no capítulo 12 sobre os dons espirituais. Nós falamos, 2 programas atrás, no capítulo 12, sobre a questão dos dons espirituais. E aí Paulo quase faz um parêntese, porque ele continua no assunto de dons, mas ele fala de uma atitude. Como os dons devem ser exercidos, que é em amor. Que é o que estava faltando, como nós vimos lá numa igreja como Corinto, que estava dividida, que estava com problemas relacionais, né, grupos dentro da igreja. Então Paulo fala, olha, tem a questão dos dons, mas a atitude de vocês ao servir, ao exercer os dons, ao se relacionar, precisa ser o amor. E aí, depois de fazer esse parêntese, ele volta a falar dos dons de maneira mais específica de novo, como ele estava fazendo no capítulo 12, principalmente de 2 dons, que aí a gente começa a localizar alguns problemas mais específicos na igreja em Corinto, quando ele vai falar do dom de línguas e do dom de profecia. Certo. Tem uma coisinha que me incomoda, assim, um cisquinho de incômodo, tá? Porque a gente já veio construindo os nossos comentários ao longo do livro, e por várias vezes isso ficou muito claro no texto, tá? Não dá pra brigar com o texto em relação a isso. A questão de que o Espírito Santo é que escolhe os nossos dons. Os dons pra cada um, conforme a vontade dele. E uma coisa que tem me incomodado, como eu falei, só um cisquinho de incômodo, são essas pílulas de texto aqui de Paulo, meio que dando a entender que as pessoas têm condições de buscar os dons. Isso aí apareceu, por exemplo, no 1, contudo desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, meio que, olha, vão atrás desse dom. E no finalzinho, acho que do 12, deixa eu ver se foi o 12... o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, a gente sabe que os coríntios tinham isso mesmo, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Eu sei que no episódio passado o Thiago já falou, eles estão pensando mais como uma igreja e tudo mais, talvez uma oração pedindo para o Espírito conceder dons aqui e ali, mas ainda assim me incomoda um pouquinho, sabe? Da forma como eu entendo, pelo menos o texto, posso estar equivocado, mas a forma como eu entendo, não é nem a questão de buscar para ter os dons, porque pelo que nós estamos vendo aqui, eles já existem e eles estão sendo exercidos. Não, mas acho que meu incômodo nem é nessa de buscar para ter, é na questão de, mas não sei o que escolho, sabe? Sim, mas eu acho, pra mim, né, a interpretação desse texto, é porque nós vivemos em uma época que pensa muito no indivíduo. Sim. E nós lemos o texto de maneira individualista. Para mim, o que Paulo está falando é o seguinte: olha, os dons que vocês deveriam valorizar e serem exercidos com primazia são esses aqui. Entendi. Ou seja, no culto de vocês, no momento de adoração solene, privilegiem, valorizem esses dons que trazem edificação para a igreja, que vai ser o argumento dele, né? Em todo o capítulo 14. Ele vai regular o uso dos dons no culto.
Ele vai organizar aqui. Ele fala, ó, tem que ser dessa forma, isso aqui não pode, isso aqui dessa maneira. Por quê? Para que traga edificação, para que seja ordenado, para que seja inteligível. Então, parece que o argumento de Paulo é esse. Quando ele fala busquem, né, nas versões mais antigas, busquem os melhores dons, né, algo do tipo, geralmente a tendência das pessoas é ler isso da seguinte maneira: então eu vou pedir para Deus me dar esse dom aqui, eu vou buscar o dom dessa forma. Mas parece que era buscar no meio da comunidade. Sim. Ou seja, valorizem e privilegiem e deem espaço para esse tipo de dom, porque isso vai trazer edificação para a igreja. Legal. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu nasci num lar cristão, então meu pai é pastor, então a gente sempre teve muitos missionários americanos dentro da nossa casa, literalmente, porque quando eles vinham para São Paulo, muitos ficavam lá em casa e foi assim, um momento até muito bacana que eu tive contato com outra cultura. E eu cresci ouvindo outras línguas na minha igreja. O hebraico, porque a minha igreja ela foi fundada por um pastor judeu, né, messiânico, e o inglês. Então, na minha cabeça, desde pequena, era normal falar em línguas na minha igreja, porque a gente tinha ali o intérprete, né? Então, a gente recebia esses missionários que não falavam português, e eles falavam e tinha a tradução. Enfim, eu cresci achando que isso era falar em línguas. E aí, conforme eu fui amadurecendo na fé, fui conhecendo outras pessoas, eu descobri que é uma coisa um pouco diferente disso, né? É, né? E aí, eu lembro que foi um choque pra mim, porque eu falei, ué, como assim? Não é falar inglês, hebraico, grego. Mas, o Dani tava ouvindo o LBC 2 anos pra trás, alguma coisa assim, e ele me perguntou, o que é falar em línguas, pai? Que a gente é de uma igreja tradicional e não tem essa manifestação de dons de línguas, os carismáticos e tudo mais. E eu falei, e agora, né? Como é que eu vou explicar isso pra ele, dado que ele é uma criança e tudo, né? E eu pensei mais ou menos nessa linha que você trouxe aí, viu, Carol? Até porque eu tentando aplicar o que eu expliquei pro Dani, eu já vou contar pra vocês, cabe nesse texto também. Sim, sim. E eu falei, filho, imagina que você vai falar de Jesus para alguém que é da Rússia e você não sabe falar russo, sabe? É muito interessante quando você vai explicar as coisas pra criança, porque você tem que fazer uma volta que assim, de algum jeito vai fazer sentido na cabeça dela, né? Com certeza. E aí, às vezes, Deus pode dar, de repente, dele entender você falando, mesmo você não falando russo, sabe? Aí ele mesmo veio, então foi mais ou menos lá naquela vez, ele não falou Pentecostes, mas eu entendi que era aquela vez lá, e eu falei, mais ou menos isso, filho. Por quê? Porque ele tava ouvindo e falou, mas então por que atrapalha falar em línguas? Aí eu falei, porque se você tá falando aqui numa língua que ninguém tá entendendo, ninguém vai entender, e como é que as pessoas vão entender de Jesus? E foi muito boa a conversa pra esse lado. E aí, agora que você deu o seu relato do que você acreditava aí, pensei, talvez. Mas de fato, assim, será que as línguas nesse texto e o dom de línguas não são idiomas humanos? São línguas dessas que a gente vê por aí, que não é de nenhum povo, sabe? Tem debate sobre isso, tá? É um debate muito grande a respeito disso. Eu sei que é bem dividido isso, né? Exato. Nós não passamos ainda por Atos no LBC, mas o texto de Atos 2 citado aqui pelo Tânia no dia de Pentecoste deixa muito claro que lá em Atos 2 o texto está falando de idiomas humanos. Sim. Só para contextualizar de forma bem rápida aqui, pra gente não perder muito tempo com isso, mas para quem não conhece o texto de Atos 2, eu vou ler só alguns versículos. Versículo 5 de Atos 2 em diante diz assim: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam, como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos as pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez.
Então, se você nota o texto de Atos, ele é muito enfático de que o dom de línguas em Atos 2, no dia de Pentecoste, foi a capacidade de falar em um idioma que os apóstolos não conheciam anteriormente, para que aquelas pessoas de outros povos pudessem ouvir a mensagem no próprio idioma, na língua materna, como diz as versões mais antigas, deles. Então isso em Atos 2 é muito claro. A grande questão é que alguns entendem que 1 Coríntios 14 está falando de algo diferente de Atos 2. Mas a questão que aparece pra mim é que, a menos do texto que a gente leu na semana passada, que fala a língua dos homens e dos anjos, e a gente já explicou que era uma hipérbole ali, Sim. eu não vejo nenhum texto, pelo menos não me vem à cabeça nenhum texto bíblico onde aparece essa questão de alguém falar uma língua espetacular que não uma língua humana. Uhum. E eu sempre entendi o Pentecostes e o falar em línguas mais ou menos como um contraponto a Babel, quando as línguas foram divididas para que as pessoas se afastassem umas das outras. E agora, de alguma forma, em alguns contextos muito específicos, como esse em Pentecoste, as pessoas voltam a se aproximar para uma mensagem, para autenticar a mensagem que está sendo dita, mesmo vencendo essas barreiras linguísticas. Sim, e eu creio nisso. Tá? Essa é a minha posição. Eu creio que não existe diferença do dom de línguas de Atos para Coríntios. Uhum. Para mim é o mesmo dom. Nós estamos falando de idiomas, da capacidade de falar num idioma estrangeiro sem ter estudado para isso, né? Sem ser alguém que conhece o idioma. Essa capacidade de transmitir as verdades de Deus num outro idioma. Uhum. Ou numa outra língua. Uhum. Daí a ideia do dom de línguas. Eu só estou explicando que existe uma linha Sim. que entende que há diferença entre Atos 2 e 1 Coríntios 14. Eu não vejo biblicamente essa diferença, mas por isso que esse texto é bem debatido. Você lembra de algum outro texto? Ou de 13, né? 1 Coríntios 13. Falando de língua de anjos. Só, né? Não, geralmente é esse texto mesmo. E 1 Coríntios 14 também, né? Onde as pessoas entendem que aqui tá falando de uma língua ininteligível. Mas textualmente, assim, linguisticamente falando, no grego aqui, não tem, né? Não, linguisticamente não. É a mesma palavra. Enfim, a gente sabe e temos com certeza muitos ouvintes que entendem diferente da gente, tá? E a gente não quer perder esses ouvintes porque, não pensa como a gente, então eles vão falar groselha aqui. Esse é o jeito que a gente interpreta isso, e acho que mesmo sendo o contrário, muito do que a gente vai trazer nesse episódio aqui faz total sentido também. Então convido vocês a, em vez de se irritarem e ir embora, continuar ouvindo essa conversa, tá? Sim, claro, e é o que a gente tá falando. Existem posições e existem maneiras de interpretar o texto, né? Eu, tentando ser honesto com a minha leitura bíblica, eu entendo que esse texto tá falando de línguas, né? De idiomas. Sim. Apesar de algumas pessoas entenderem que é diferente disso. Agora, uma coisa que não dá pra colocar em dúvida, seja A ou seja B, é o alerta de Paulo de que a profecia é preferível em relação às línguas. E é muito fácil entender a motivação dele dizer isso. Olha, se eu falo uma profecia na língua que tá todo mundo entendendo aqui, todo mundo vai entender. É uma mensagem clara. É uma mensagem clara que edifica todo mundo que tá aqui, edifica a igreja. É o propósito dos dons. Já a língua, ela vai edificar só quem fala. Pensando em línguas estrangeiras, se eu for lá e começar no meio da igreja a falar em, sei lá, lituânio, eu nem sei se lituânio é uma língua, enfim, só eu que vou entender, e talvez eu não entenda. Se for um dom esse espetacular no sentido de que eu começo a falar uma língua que eu mesmo não conheço, se não tiver quem fale o lituânio lá, nem eu mesmo vou entender, sabe? É interessante, eu tive uma experiência recente, né, agora nós estamos gravando esse episódio em agosto de 2025, só para situar. Em julho eu estive em Angola para uma viagem, né, de capacitação de pastores lá, junto ao seminário que eu atuo, né, a Faculdade Batista Logos. Nós temos um curso para formação, né, um curso de mestrado para pastores lá em Angola. E aí eu estive lá em julho e tive a experiência, né, o privilégio de conhecer uma igreja no domingo, pregar numa igreja. E apesar do idioma de Angola ser o português, Ixi. Você tem muitos dialetos. Sim, sim. Então, eu preguei com tradução, porque tem algumas pessoas mais antigas que só falam o dialeto, não falam o português. Tradução para o dialeto completo. Para o dialeto Kikongo, que eles chamam lá naquela região. Legal.
E alguns grupos que cantaram na igreja cantaram em Kikongo, Olha, que legal. né? Então eles cantam numa linguagem que eu não entendo. Aham. E aí, se você ouve aquilo, é bonito, o som é belo, eles cantam muito bem. Mas você não entende o que está sendo cantado, né? Sim. Você fala amém no final pela fé, né? Só assim, amém, né? Mas você não sabe nada que foi cantado ali. Sim. Aham. Você não entende, aquilo não edifica. Pode ser bonito, pode ser belo, Uhum. mas aquilo não traz nenhuma edificação no sentido de compreensão, de falar assim, isso tá me consolando, me encorajando, me fazendo refletir nessa mensagem que tá sendo cantada aqui. Não, porque eu não entendo a mensagem. Porque ela tá sendo trazida num idioma que eu não conheço. É mais ou menos como... Eu vou tirar um pouco do contexto religioso, tá? É como se fosse um professor dando aula para alunos. E aqui não preciso nem pensar em crianças, tá? Vou levar, por exemplo, vocês para a faculdade, na época que eu fazia matemática. Eu tive alguns professores que eles claramente estavam muito mais interessados em falar o seu matematiquês antes dos alunos estarem preparados para ouvir aquele matematiquês. Porque eram alunos, sei lá, do primeiro, segundo ano. E o pessoal ficava, cara, o que tá acontecendo, sabe? Do que esse cara tá falando? Ao mesmo tempo, terminava essa aula, voltava um outro professor. E esse outro professor tava interessado no quê? A gente entendeu o que ele tava explicando, sabe? É muito diferente. Então, acho que dá para fazer esse paralelo no sentido de que aquele primeiro professor, ele estava gastando a erudição para quê? Para se exaltar diante dos alunos. O segundo professor estava interessado em nós, alunos. Estava interessado no conteúdo que ele estava ensinando para que aquele conteúdo fosse assimilado e edificado, construído, né? Que é o que significa edificar, dentro daquilo que a gente precisava crescer matematicamente falando. É um bom paralelo, e é por isso que eu entendo que Paulo, nesse texto, está falando da superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas. Uhum. A questão não é que o dom é superior em si. A questão é que o uso dele, ele vai trazer mais benefício para a igreja naquele contexto. Sim. Em Atos 2, o dom de línguas foi mais necessário do que o de profecia. Verdade. Sim. Né, pelo que estava acontecendo ali em Atos 2. Mas aqui nesse contexto, o que Paulo está explicando para aqueles irmãos meus irmãos, vocês têm que privilegiar aquilo que vai trazer edificação, que é compreensível para a igreja. E lembre-se, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas só recapitulando, para quem está nos ouvindo aí, que profecia aqui não é aquela capacidade de prever o futuro, como popularmente as pessoas entendem o termo profecia. Dividente, né? Profecia, geralmente, nas escrituras, é uma mensagem que Deus dá para alguém, para um profeta, trazendo edificação, consolo, exortação para o povo. É uma mensagem. Então é uma mensagem de Deus. O profeta no Antigo Testamento falava da parte de Deus, né? Assim diz o Senhor. Parece que esse dom no Novo Testamento, no início ali do Novo Testamento, né, no início do primeiro século, melhor dizendo, era essa capacidade que Deus dava para algumas pessoas de receber uma mensagem da parte dele para transmitir à igreja como uma revelação mesmo. E isso parece-me, né, a gente falou um pouquinho sobre cessar dom no episódio passado, parece-me que acabou com a conclusão do cânon, né, com a revelação completa de Deus. Então nós temos essa profecia que trazia edificação. Paulo fala, traz consolo, traz encorajamento, traz edificação para a igreja, enquanto que alguém falar num outro idioma que ninguém conhecia, não trazia nenhum tipo de benefício para a igreja. De acordo com o verso 6, é completamente inútil se eu não tiver um intérprete. Sim. É isso que ele vai falar. Não tem um intérprete, não serve pra nada. Sabe? Guarda esse seu dom aí, não usa agora. É interessante que o termo interpretar, que é o termo de onde vem aquela nossa palavrinha que a gente usa tecnicamente na teologia hermenêutica, o termo interpretar também pode ser traduzido como traduzir. Não deixa de ser, né? Sim. Traduzir o entendimento. E traduzir mesmo de um idioma para outro. Né? Trazendo compreensão, trazendo clareza. Sim. É o que a gente tá fazendo aqui. A gente lê um texto. A gente podia terminar o episódio, tá lido, beleza? Entendeu? Tchau e benção. Semana que vem a gente volta. Não, a gente tá aqui lidando com esse texto, tentando mastigar eles junto com vocês. Não é nem pra vocês, porque a gente mastiga o texto pra gente também primeiro. Sim. Com certeza. A gente chega aqui, eu chego aqui cheia de dúvida, preocupada, tensa. E depois eu vou relaxando conforme a gente vai estudando o negócio.
Paulo, depois do 6, aí ele vem com um combo, né, de 3 ilustrações. Isso. Acho que vale pelo menos a gente mencionar elas, né? Ele já falou alguma vez aí, que eu me lembre, sobre instrumentos musicais, o símbolo que retine, o sino que retine, o símbolo, não lembro quem fazia o quê. Mas aqui aparece a flauta e a harpa. E eu falei, harpa, né? Porque, de novo, aquela coisa de conhecer os textos nas versões antigas, né? É cítara na ara. Eu até pus a cítara no Google Imagens pra ver, é meio diferente de uma harpa, mas enfim, é um instrumento de cordas menorzinho ali. Mas é interessante que ele fala, ó, mesmo instrumentos musicais, lembrei muito da Carol lendo essa parte aí, se ele não fizer o trabalho dele do jeito certo, ele não passa a mensagem que ele precisa passar. Exatamente. Deixa eu só fazer uma ilustração em cima dessa ilustração. Na verdade, é só algo que eu pensei quando eu li esse texto. Parece que Paulo tá falando assim, olha, se o instrumento não for tocado na nota correta, ele não vai trazer uma mensagem, uma melodia bonita, ele vai trazer uma confusão. Tem que trazer barulho, né? Vai trazer barulho. Aí eu não sei se vocês são com margem de erro pra mais e pra menos, né? Da minha idade, da minha geração. Da geração, E eu cresci assistindo Chaves na TV, né? Ah, eu lembro, a bandinha do Chaves. E eu lembrei da bandinha do Chaves aqui, quando o Paulo falou quando ele deu esse exemplo aqui, né? Cada um tocando uma música diferente, ficando aquele barulho horroroso, né? Nossa. Só uma lembrança infantil aqui. Podemos fazer uma coisa para que saia melhor e se ouça mais bonito. O quê? Em vez da gente tocar o que está tocando, por que a gente não toca todos a mesma coisa? Ei, essa é uma ideia muito boa, Chaves. O que você estava tocando? Eu, mamãe, eu quero. E você? O teu cabelo não nega. E você, Godines? Garota de Ipanema. E você, Bob? Céuzinho lindo. E você, Kiko? A Dança das Horas, de Tchaikovsky. Aí, se quiserem, eu posso tocar o que a gentalha gosta. Obrigada. Bom, vamos tocar a vizinhança do Chaves. Pronto? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Já basta! Eu vou dar uma outra lembrança aqui também, que surgiu esses dias aí em casa. O Google Fotos, ele traz de vez em quando imagens e vídeos antigos pra gente resgatar ele, né? Aí ele trouxe pra gente, acho que faz umas 2 semanas, um videozinho do Lucas, quando ele era pequeno, no piano do tio da Renata, cantando uma música do Cocoricó. E aí ele todo empolgado sentado lá e ele batia assim nas teclas brum, brum, e cantava a música a plenos pulmões, também falando tudo errado porque ele tava aprendendo a falar ainda. E eu mandei pra família, falei, e aí, alguém adivinha que música que ele tá tocando? E era isso, é só barulho, sabe? A gente achava bonitinho e tal, mas não tem coerência, não tem nada. Como que é? A segunda ilustração, que envolve instrumento musical, achei até mais interessante, né? Que é a trombeta de batalha. Se a gente tem uma trombeta de batalha que não toca o que precisa tocar, o exército não funciona, sabe? Exatamente. E pra quem não tá familiarizado nesse contexto, em Israel, e não só em Israel, até... Acho que até hoje em dia o até exército hoje em dia, exato. Usa toques diferentes de uma trombeta para ações diferentes. Sim. Então o inimigo tá atacando, é um tipo de toque. Ah, tem que ir pra direita, é outro tipo de toque. Então pelo som da trombeta o exército sabe o que tem que fazer. E aqui Paulo tá usando esse exemplo aqui, olha, se o toque da trombeta for estranho, não for compreensível pro exército, o exército vai morrer lá no campo de batalha. E pode ser que você tenha estranhado que eu falei que são 3 ilustrações, mas a terceira é conversa diária, sim. Só que em idioma que a gente não conhece. É o bate-papo. Eu até me lembrei de uma vez, uma faxineira, ela foi uma vez só em casa. Ela era descendente de outro país, eu infelizmente não lembro qual era. Ela falava muito, muito mal português. Muito difícil passar as instruções pra ela e ela se comunicar com a gente. E aí no meio do dia ela veio pra gente e perguntou pra gente pelo Wi-Fi. Aí travou assim, Wi-Fi? É Wi-Fi? Você não tem Wi-Fi?
Eu, cara, tentando pensar em algum produto de limpeza. Eu já entendi. Já entendeu? Eu não tenho a mínima ideia. O Wi-Fi. Pois é, aí que ela falou a senha do Wi-Fi da internet. Aí eu, o Wi-Fi. Se sabe, é a mesma coisa, ela não mudou praticamente nada. E já não funcionou, sabe? É muito louco. Exatamente. Mas olha, eu trabalhei com surdos. Com 14 surdos. E a gente tinha que aprender Libras, né? E a gente aprendia ali muito, né, como que é quando é por experiência? Não é osmose, é... Na prática. Não, mas tem um outro nome bonito. Enfim, a gente ali no dia a dia foi aprendendo e no final de 3 anos eu falava Libras muito bem. E, gente, é um outro universo. E a sua cabeça, ela abre de um jeito, porque você tá ali falando em português, mas ninguém do seu lado que não souber o que você tá falando vai entender. E aí, era muito interessante, porque às vezes eles estavam ali do teu lado falando mal de você, e você não sabia. Enfim, problemas da língua aí, né? Agora, o que acontece é que os coríntios, eles estavam com a ideia de que... Eu vou até citar o Wiersbe aqui. O Vinícius, no nosso chat, mencionou o Wiersbe aqui, tá? Eu trouxe uma citação dele aqui que... Enfim, acho que vocês vão entender. Algumas pessoas têm a ideia de que falar em línguas é uma prova de espiritualidade madura, que era o que os coríntios estavam fazendo, né? Mas Paulo ensinou que é possível exercer o dom de forma imatura e nada espiritual. Por mais sincero que seja aquele que fala, se eu não entender a sua língua, ele não poderá se comunicar comigo. Isso também gerou uma outra conversa muito boa com o Dani. A gente conversa muito no carro, né? Porque, enfim, eu moro em São Paulo e enfrento horas de trânsito todo dia. E tem sido muito bom esses tempos aí, sabe? Coisas que eu não ficaria em casa parado conversando com ele, ele conversa. E ele me perguntou, pai, a gente consegue pecar fazendo uma coisa certa, sabe? Uma coisa que Deus deu, muito nessa linha do dons. E eu falei, filho, eu tô estudando isso agora pra gravar o episódio dessa semana. É um dom espiritual dado por Deus e eles estavam usando de um jeito que pecava. E isso, sim, tem desdobramento pra qualquer coisa que a gente conseguir imaginar. Qualquer coisa. E mais uma ilustraçãozinha aí com essa brincadeira de conseguir se comunicar, né? Dificuldades de se comunicar. O Daniel também nessa conversa aí, ele me perguntou, ele tava falando do Antigo e do Novo Testamento. Ele falou, pai, eu sei porque que chama Antigo Testamento. Ele veio todo feliz contar. E tava errado. Aí eu perguntei, filho, você sabe o que é testamento? Óbvio que ele não sabia, né? E acho que muitos adultos não sabem o que é testamento, tá? Não tô falando de testamento de passar os seus bens pra próxima geração, não é isso, tá? E aí eu apresentei, comecei a explicar pra ele termos como aliança, não entendeu. Contrato, não entendeu. Certidão, que ele tinha estudado, certidão de nascimento, eu fui tentar falar certidão de casamento e tal, ele começou meio assim, sabe, eu tive que usar um termo que é combinado, que ele usa na escola com as coisas da classe, assim, com a rotina da classe, e a professora tem os combinados com os alunos. E aí eu fiquei pensando a volta que eu tive que dar, linguisticamente falando, para explicar o conceito de que, olha, antes Deus tinha feito um combinado com o seu povo, e a partir de Jesus tem um combinado novo, que o homem não cumpriu com aquele combinado e agora temos um combinado novo. Uma bobagem de línguas. Mas quando a gente explica pra criança, a gente parece que entende melhor, né? Porque a gente tem que tirar do nosso linguajar comum, né? Eu nunca tinha pensado em combinado, parece até meio desrespeitoso com o testamento, sabe? Mas é, né? Agora, eu acho interessante, avançando um pouquinho no texto aqui, depois das ilustrações que o Tan falou, e Paulo continua nesse argumento da questão da inteligibilidade da edificação. Parece que esse todo é o argumento do capítulo, né? Aquilo que vai ser inteligível para as pessoas e vai trazer edificação para a igreja. É interessante que no versículo 18, ele diz assim, dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Aqui a gente tem uma informação nova, né? Porque a gente nunca viu Paulo falando em línguas na Bíblia. Pelo menos eu não me lembro de nenhum texto. Mas notamos que Paulo fala em línguas. Mas aí é a questão do uso apropriado. Ele diz, contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua.
E aqui é o ponto, né, do que Paulo está explicando para eles. Não adianta vocês fazerem algo que não vai trazer compreensão e edificação. Pelo contrário, vai ser uma desordem. O restante do capítulo, a parte que a gente vai ler ainda do capítulo, é para organizar o culto em Corinto, que parece que é uma bagunça. Paulo vai começar por regra. Você tem que fazer assim, se um falar, o outro fica quieto. Ele vai começar a organizar o culto que aparentemente era algo que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo lá. E ele vai falar até do descrente. Imagina se chega um descrente aí. Isso aí. Uma confusão no meio do culto. E fica de dica, se você é um líder, um pregador, alguma coisa assim, se o povo tá dormindo muito, talvez a sua linguagem esteja errada. Talvez. No verso 21 tem uma citaçãozinha que fica muito claro no texto, né? Falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros, mesmo assim esse povo não me ouvirá, diz o Senhor. Isso é para vocês saberem a informação, é Isaías 28, 11 e 12. É verdade que é uma tradução livre daquele texto, tá? Mas o conceito tá todo lá. E aparece uma coisa interessante aqui. A primeira é esse conselho de que, olha, vocês têm que ser infantis no entendimento dessas coisas, mas sejam inocentes como bebês com relação ao mal. E aparentemente os coríntios eram o oposto. E aparentemente nós, muitas vezes, somos o oposto disso, né? Muito maduros aí para coisas maliciosas e maturos, infantis mesmo, no entendimento das coisas de Deus. Isso aí já fica um puxãozinho de orelha aí para você que se viu nisso daí. Mas eu fiquei um pouquinho confuso nesse começo de texto aí a partir do 20, na verdade no 22, né? Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. Que eu falei, não devia ser o contrário, porque se ele tá falando que falar em línguas faz com que as pessoas que estão de fora não entendam nada, na verdade ninguém vai entender nada, né? Mas mais preocupado com quem tá ali e que é de fora, como que o falar em línguas é um sinal para os descrentes e não para os crentes? Eu sei a resposta, tá? Mas aí eu tô trazendo aqui para discussão. É interessante porque o contexto de Isaías é um contexto de juízo. Sim, acho que é a Síria que tava para chegar ali, né? Exato, quando fala lá de que vai falar ao povo em línguas estranhas e lábios estrangeiros, não era algo, às vezes as pessoas leem esse texto e falam assim, que legal. Não, é que tá vindo um inimigo que fala uma outra língua que vai capturar o povo de Israel. Isso aí. Era um sinal de que o juízo de Deus estava vindo sobre o povo dele, por causa da idolatria, da rebeldia. E nem assim o povo ia se virar a Deus. Exato. Essa profecia entendida dentro do seu contexto é um sinal de juízo de Deus sobre o povo de Israel. E quando a gente faz o paralelo com Atos 2, parece-nos também que existe um sinal ali, né? E Paulo fala, né, que as línguas constituem, né? Falar em línguas é um sinal, não para o que crê, mas para o descrente. Em que sentido? De que agora a palavra de Deus, Atos 2, está sendo explicada, as maravilhas de Deus estão sendo proclamadas num idioma estrangeiro diante da própria descrença dos judeus. Que casa muito com Isaías, né? Exatamente. Tanto que vem, portanto, em relação a essa citação de Isaías, falar em línguas é um sinal para os que não creem, mas para os descrentes. Ou seja, o povo de Israel, ao ver o que estava acontecendo, deveria entender esse sinal, apesar de não estar entendendo. O que o povo lá faz quando vê aquilo acontecendo em Atos 2, eles falam que os discípulos estão bêbados. É, verdade. Não, eles estão bêbados, né? Eles estão falando algo que é ininteligível. Sim. E aí Pedro vai fazer aquele grande discurso, onde muitas pessoas vão se converter de fato, judeus vão se converter, mas Pedro vai fazer aquele discurso para mostrar que aquilo, na verdade, não era questão de bebida, mas era questão do que havia sido profetizado que aconteceria. Aí ele cita o profeta Joel, ele cita outros profetas ali também no livro de Atos, no capítulo 2, né? Bom, resumindo esse bloco 1 aqui, o problema, para citar também indiretamente o Wiersbe, até honrando aí o que o Vinícius escreveu pra gente aqui no Discord, é que os coríntios estavam usando esses seus dons para agradar a si mesmos, trocando aí a palavra-chave que deveria ser edificação para exibição. Sim, e trazendo confusão, né? É interessante que o versículo seguinte diz:
Se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Ou seja, tem uma confusão acontecendo ali, não inteligível, e isso não trazia nem edificação para a igreja, nem compreensão para o descrente que chegou ali para ouvir uma mensagem, né? Para ouvir a proclamação da palavra de Deus ali, mas que não está sendo claro para ele o que está sendo dito. E aí no versículo 24, para a gente fechar, ele diz assim: mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Que é o propósito do evangelho, né? O centro do evangelho. Exato. Paulo não está fazendo uma promessa de que todos vão se converter, mas de que, a partir do momento que a mensagem é clara e compreensível, existe condição da pessoa reconhecer o seu pecado, se arrepender, mas quando ela não entende nada, isso não vai acontecer. Não vai, Por mais que a salvação seja algo divino, com a ação do Espírito Santo e tudo isso que a gente já falou inúmeras vezes por aqui, passa pela mente da pessoa. Passa pelo intelecto dela, de compreender e de aceitar Jesus, de se entregar voluntariamente ali. Se não tiver uma compreensão, um entendimento, não tem o que fazer. Fechou? Bloco 2? Sim. Vamos então, é você, né, Thiago? Sou eu. Do 26 até o 40. Isso aí, até o final. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem, e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido, em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta, ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Sabe uma coisa que eu achei legal? De verdade, assim, e eu nunca tinha me atentado aqui. É que o culto deles parece ser muito diferente do culto que eu participo aqui. A liturgia, você tá falando? É, a liturgia, porque assim, e seria até interessante, você consegue fácil aqui, Thiago, ler esse verso 26 na Ara, por exemplo. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Você percebe que a dinâmica, a liturgia do culto, parece que não era aquela coisa de uma pessoa só lá na frente falando e todo mundo sentado escutando. Tô pensando aqui no momento do culto, não escola bíblica, tá? E eu tô falando isso porque eu só cresci numa igreja que tinha essa caixinha litúrgica, assim, de, ó, é sempre assim, vai, o grupo canta ali na frente, todo mundo no salão, na plateia, cantando junto, mas sempre tem alguém ali liderando e sempre tem o corpo da igreja ali, ou prestando atenção em alguém que tá falando, ou cantando, e é isso, e acabou.
E aqui não, olha, vamos levantar um salmo, uma pessoa vai, levanta um salmo, uma pessoa vai, levanta... Eu sei que tem outras igrejas cristãs também que tem um pouquinho disso aí, liturgicamente falando, de, umas pessoas têm... O Chico Gabriel falava muito, hoje o pastor deu a oportunidade, que meio que era, alguém levanta e traz uma palavra ou alguma coisa. Isso sempre me pareceu meio estranho, mas casa aqui, viu? Eu tenho que dar o meu braço a torcer que aparentemente era mais ou menos assim que funcionava em Corinto. O que talvez estava causando a bagunça que o Paulo tá incomodado aqui também, né? Tem que admitir. Talvez não seja um bom exemplo, né? Não, mas assim, ele não... Não, eu tô brincando, foi só uma piada. Sim, mas ele não censura o formato do culto, é isso que eu tô falando. Ele censura a bagunça. Ele fala, mesmo nesse formato dá pra manter uma coisa um pouco mais organizada, porque Deus é um Deus... Qual que é o termo que ele usa aqui? Deus é um Deus de... Ordem. Não é um Deus de desordem, né? É um Deus de paz. É isso. Diga, Carol, você tinha levantado a mãozinha aí. Eu levantei a mão aqui porque realmente tem esse tema polêmico aqui, né, das mulheres permanecerem em silêncio nas igrejas, né? E aí, eu como a mulher do grupo fui atrás, né, pra saber o que era esse silêncio. Porque, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer, e eu tô falando isso aqui pela experiência que eu ganhei aqui no LBC também. As mulheres, elas tinham e elas têm um papel muito importante dentro da igreja, né? Sim. A gente já viu que eram mulheres quem sustentavam o ministério de Cristo. Nós já vimos aqui as profetisas. Não estudamos ainda, mas a gente conhece biblicamente a profetisa Ana. A importância da mulher dentro do contexto cristão, tá bom? Então, eu também, novamente, cresci numa igreja muito tradicional, como o Tan fala, onde a liturgia é aquela coisa um pouco mais silenciosa, né? A gente entra. E não tô aqui pra criticar a liturgia de outras igrejas, porque eu só conheço a da minha, tá? Mas dentro da minha denominação, a gente tem um ministério muito forte, o pastor Tiago Moreira conhece, chamado Saibres. Acho que o Tan também conhece. Conheço. São as senhoras associadas das igrejas batistas. Eu nunca sei se o ES é do Sudeste, enfim, mas... De mulheres, é uma associação de mulheres, é isso. Isso. E nós temos, assim, um trabalho muito importante com missões. A gente tem uma programação anual onde a gente se encontra, onde mais de 500 mulheres se encontram. Então, assim... Mais de 1.000. É um número, assim, realmente exorbitante. Quando a gente lê sobre esse texto, né, que as mulheres permaneçam em silêncio, nunca me incomodou, porque eu sempre entendi que não é porque a mulher não tem espaço dentro da igreja. Inclusive eu sou quem cuida do projeto de missões na minha igreja. Legal. Então eu vou lá na frente, eu leio as cartas dos missionários, a gente tem um momento todo especial onde a gente fala, onde a gente ora por eles. Eu também tô à frente do Ministério de Música na minha igreja, então muitas vezes é a gente que dirige esse momento, entende? E eu acho que as pessoas, pra quem nos acompanha desde o início, já tem isso também bem demarcado, de que aqui a gente nunca menosprezou o papel da mulher. Senão, gente, eu nem estaria aqui, pra ser bem sincera. E olha, só cortando você rapidinho, Carol, você não tá aqui pra cumprir cota, né? Não, de forma alguma. Estou aqui de forma voluntária. Não, hoje em dia, infelizmente, a gente tem que falar isso, né? Exato. Mas todo mundo que ouve a gente há algum tempo já percebeu, sabe? A gente não... vamos escolher aqui os nossos integrantes pra... Não, nós somos 3 amigos cristãos sérios e vamos começar esse negócio e vamos. Isso. E Deus deu a bênção de ser nós 3, como poderia ser outros 3. Com certeza. Que fariam tão bem ou melhor que a gente. Mas o que eu queria só finalizar é que aqui quando ele fala dessa questão da mulher permanecer em silêncio, não é que ela não tinha a voz ativa, não quer dizer que ela não podia falar um amém, ou orar, ou enfim... Não é isso, gente, tá bom? Até tem um site que eu gosto muito de consultar enquanto eu tô estudando. E uma das coisas que ele fala é que aqui o que Paulo está falando é que quando certas mulheres, e eu acredito que ele também fala isso para homens, mas mulher aqui sendo casada, tendo aquele papel de submissão no caso de que o marido é a cabeça, não que a mulher é o capacho, elas tinham que ter um cuidado ao questionarem certas coisas, para não envergonharem os seus maridos.
porque eles ali eram... Ai, sempre o Tan fala, você vai passar pano, mas não é, que a gente tem que pisar em ovos nesses casos aqui. Porque os maridos, eles são a cabeça da família, entendeu? Então, também a gente tem que pensar no contexto cultural ali, né? Enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque mulheres briguentas são muito... É muito chato, gente. É muito chato quando... Pessoas briguentas são muito chatas. Mas a mulher, não sei, às vezes ela tem um negócio que, né? Ai, daquele incômodozinho. As Karens, assim, é isso? Boa, as Karens. Se você não sabe quem são as Karens, pesquise. Eu queria pegar Assim, pra mim, você adiantou, né? Tinha algumas coisas que a gente vai voltar, mas beleza. Sim, era só pra... Desabafar. Algumas coisas que, assim, de cara já me incomodou essa reprimenda do Paulo, porque o mesmo Paulo, no capítulo 11, a gente mencionou isso, 11:5, falou, a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. E a gente falou muito claramente, o texto todo do capítulo 11 falava isso, de que não é que a mulher não pode falar, a questão era não usar o véu ali. Ou seja, a gente defendeu isso aqui, os três. Não, a mulher falava na igreja. Sim. E agora, assim, como que não é permitido as mulheres orarem e profetizarem? Aí algumas coisas que me ajudaram a encaixar aqui, tá? A primeira foi o Wiersbe de novo. Ele diz o seguinte, ó, provavelmente essa instrução deve se aplicar ao contexto imediato de julgar as mensagens proféticas, é disso que o Paulo estava falando. Parece que a principal responsabilidade pela pureza doutrinária na igreja primitiva estava sobre os ombros dos homens, o que me lembrou 1 Timóteo 2, 11 e 12, eu até trouxe aqui, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão, o texto que provavelmente a Carol mencionou aí, não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles, antes devem ouvir em silêncio. Já o Charles Wright, mencionando também sobre esse versículo aqui em Coríntios que a gente leu, ele fala, olha, qualquer que seja o significado dessa restrição, deve incluir línguas e profecia, que é o tema do capítulo. E uma outra informação que eu falei, cara, essa eu não tinha a menor ideia, eu achei bem interessante, é que alguns manuscritos colocam esses versículos 33 e 34, que são esses dois que falam da mulher, depois do 40. Meio que afirmando o que claramente o texto mostra pra gente, que esses dois versos é meio que uma digressão do Paulo sobre o assunto dos dons espirituais. É meio que lembrei desse negócio aqui, vou falar. E aí, na nossa ordem de versículos, ele volta ao assunto. Mas em alguns manuscritos, essa digressão é tão digressão que ela aparece no final de toda a argumentação. E aí tem lá o texto sobre as mulheres. Você tem alguma coisa diferente aí, Thiago? Não, eu acho que é bem próximo aí do que você já citou, os autores aí falando. Eu acho que o problema da nossa leitura, muitas vezes, interpretação do texto, é que a gente pega os textos e isola eles do contexto. A gente já tem falado bastante sobre isso. Então, alguém pega um texto como esse, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Isolado de tudo que está sendo falado, parece que a mulher não pode abrir a boca na igreja. Nem entrar no salão de culto, né? Não pode abrir a boca, né? Talvez não pode nem cantar, nem orar, nem falar nada, tem que ficar em silêncio. E aí parece realmente, né, uma expressão machista, né, como muitos acusam. Sim. Mas, como o Tan já lembrou bem, Paulo já falou sobre isso nessa mesma carta. Ele não pode estar se contradizendo. Certo. Ele já falou sobre as mulheres ali no contexto de Corinto e a questão do culto. Ele já falou das mulheres participando e não traz uma reprimenda sobre a mulher estar orando e profetizando ali. Então, a gente tem que entender isso dentro do contexto, encaixar isso dentro do contexto. Eu gosto muito da interpretação do Wiersbe, eu acho que ela faz muito sentido, a que você citou, de que parece ser uma questão de avaliação dos profetas. A gente vai voltar um pouquinho no texto aqui para entender isso, mas parece que o que Paulo está ensinando é quando alguém levantar e fizer uma profecia, a igreja deve avaliar. Se é bíblico ou não, se é correto ou não, se aquela mensagem vem de Deus ou não, se aquela profecia está coerente com a palavra de Deus ou não. Quem deveria fazer isso? Os homens deveriam fazer isso, porque eles são a autoridade. E aí vai juntar com 1 Timóteo, vai juntar com 1 Coríntios 11, que nós já lemos, onde Paulo fala que o homem é o cabeça, né? Então, o que é vedado aqui à mulher é exercer a autoridade que o homem deveria exercer na igreja.
esse discernimento de espíritos é um dom espiritual, né? Lá em 1 Coríntios 12:10 estava lá, que é justamente essa. Ó, alguém falou alguma coisa? Vamos avaliar. Uhum. Então parece que dentro do contexto é isso que Paulo está falando. Que a mulher não deveria exercer uma autoridade que foi destinada aos homens na igreja. Não é que ela não pode fazer nada, que ela não é útil, que ela não serve, não é nada disso. Né? A Carol falou bem, né? Introduziu bem falando sobre isso, né? Da utilidade, e nós vemos isso no ministério de Jesus, nós vemos isso no Novo Testamento, nós vemos Priscila, por exemplo, uma cooperadora de Paulo, né? Muito influente ali, que junto com seu marido fazia um grande ministério. É interessante até porque sempre que há uma descrição, é uma descrição estranha até pra gente, porque vem Priscila e Áquila. Não, geralmente o homem vinha antes, Priscila. né? Exato, né? Parece que ela tinha uma proeminência ali no seu ministério. Então, o que Paulo está falando é: existe uma ordem que Deus criou. E Deus deu algumas coisas que o homem deveria exercer, porque ele tem autoridade dada por Deus para isso, e que as mulheres não deveriam exercer. E aí ele está corrigindo algo que está acontecendo provavelmente aqui na igreja em Corinto, onde as mulheres estão exercendo uma função ali que elas não deveriam exercer. Sim. Mas não é pegar esse texto, isolar do contexto e falar que a mulher não pode servir, não pode falar, não pode fazer nada na igreja. Não é isso que o texto está falando. Sim. O que não quer dizer que a mulher não deveria interagir com a mensagem. Porque ela tem, por exemplo, todo o direito de não ter entendido, de ter tido uma dúvida. E o que Paulo orienta não é fica quieto e guarda, engole aí sua dúvida. Ó, em casa, converse com seu marido. Porque é importante isso também. É assim, eu me importo que você entenda isso também. Mas não nesse espaço, não agora. E aplicando ao nosso contexto, sim, também não é que a mulher não pode ter uma dúvida e, dependendo da igreja, se tiver espaço para perguntar publicamente, ela pode perguntar. Sim. E perguntar pro pastor, ela pode perguntar. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de julgar os profetas. Parece exercer autoridade sobre um profeta. A mulher não deveria fazer isso, porque é a questão da função. Se ela tem dúvida sobre o que o profeta falou, pergunta pro marido em casa, e não ela recrimina ou exerce autoridade sobre o profeta. Legal. E acho que a gente pode pegar também, tirando um pouco a questão da mulher da equação, essa preocupação de Paulo de examinar o conteúdo que estava sendo dito ali na igreja. Porque, como a gente falou, a liturgia que eles estavam seguindo, muita gente participava do culto. Não era só um pastor falando e todo mundo ali. Então, assim, muitas coisas eram ditas. Com certeza. E uma vez que eram muitas coisas ditas, era muito importante que a interpretação dessas mensagens, e aqui eu não estou falando na questão de língua, mais interpretação, mas essa questão de compreensão de que de fato essa mensagem era uma mensagem correta, era uma mensagem divina, era importante. Eu já mencionei aí, alguém com dom de discernimento de espíritos poderia ajudar. Eu lembrei, obviamente, do texto lá em Atos 17, que lembra dos bereanos. O texto lá diz, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Até aí, todos nós. Só que eles, os bereanos, todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade, muito em linha do que Paulo está orientando a eles fazerem aqui. É importante que essa mensagem seja verificada. Até porque, e outra carta de Paulo, né, segundo aos Coríntios 11, a partir do verso 13, olha só uma das coisas que Paulo vai orientar essa própria igreja. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, dentro dessa mesma comunidade aí, os coríntios, tinha gente falando mensagens que parecem muito ser palavra de Deus, mas não era. E hoje em dia eu acredito que muitas igrejas têm esse problema também. Pessoas trazendo mensagens que têm uma retórica muito bonita, mas não é uma verdade de Deus. E se faz sim muito necessário essa preocupação de, deixa eu bater aqui se bate com as escrituras mesmo, sabe? E a gente sempre orienta vocês, ouvintes, façam isso com o que a gente tá falando aqui também. É saudável para todo mundo. Com certeza. Voltando um pouquinho aqui, o que Paulo tá fazendo nessa sessão final que a gente leu é tentando organizar a confusão que existia no culto da igreja em Corinto. Basicamente é isso. Nos primeiros versículos que nós lemos, que a Carol leu, Paulo tá explicando
a confusão, o que está acontecendo. Olha, se alguém fala numa língua, num idioma estrangeiro, ninguém entende, isso não vai trazer benefício nenhum, o incrédulo vai chegar e não vai entender o que está acontecendo, vocês não vão ser edificados. Ou seja, ele está mostrando o problema. Agora, no versículo 26 em diante que eu li, ele está mostrando como resolver o problema. É isso. Então ele está falando assim, ó, vamos fazer o seguinte. Senta aqui, né? 2 ou 3 vão falar em língua só. Se tiver gente que fala em língua, tiver dom... E lembre, o dom de línguas aqui, ele estava em exercício. Sim. Nós estamos no 1º século, né? Eu, particularmente, minha posição é de que esse dom, como dom, cessou. Uhum. Mas aqui ele está em exercício. E Paulo fala, olha, ok, tem pessoas que falam em línguas, 2 ou 3 no máximo por culto. É a organização que ele dá aqui. E isso se tiver alguém para interpretar. Se não tem, não fala. Se não tiver ninguém para interpretar, não faz sentido. Ninguém vai entender, então não usa. Uhum. Tá? Aí ele vai pro outro dom que ele tá discutindo no capítulo, que é a profecia, que o Tan já falou bem aí, a gente já discutiu sobre isso. Também 2 ou 3 profetizarem. Sim. Por quê? Porque tem outras coisas no culto. Lembra que a gente começou a lista inicial? Não é só língua e profecia. Tem doutrina, tem o cântico, tem o salmo, né? Então, tem profecia? Ok, 2 ou 3. Um tá falando, o outro levantou, o primeiro para de falar. Boa. Paulo tá regulando, tá vendo que ele tá organizando. E ele fala, olha, a profecia, é interessante o versículo 32, né? Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito. Às vezes as pessoas pensam que a profecia é algo incontrolável, né? Começou a entrar num êxtase e começa a falar perdendo a razão. Não. Paulo tá falando, olha, o profeta ele tem controle sobre o seu espírito e por isso pode falar um de cada vez. Uhum. Não tem que ficar um falando em cima do outro, né? Um atropelando o outro. Um tá falando, o outro começou a falar, o primeiro se cala, faz um negócio organizado, faz um negócio direito. Então Paulo simples, tá... né? Paulo tá organizando ali. E aí que entra aquela questão de avaliar o que está sendo profetizado também. Sim, sim, claro. Que aí entra o texto, né, que nós já citamos, onde entra esse parêntese quase com relação ao papel das mulheres, mas Paulo vai falar, olha, avaliem o que está sendo profetizado, porque onde há profeta nas escrituras, geralmente também há falso profeta. Então você tem que distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. E aí a importância de você estar numa igreja séria, né, que leve o evangelho a sério, né? Então, às vezes o meu pai, ele fala assim, se um dia eu pregar heresia, vocês têm que me tirar do púlpito. Aí uma vez eu questionei pra ele, tá, e como é que as pessoas vão saber que é uma heresia, né? É responsabilidade delas, né? Sim, então, mas é isso que eu tô falando, as pessoas, elas não podem ficar sentadas ali na igreja esperando que, ok, eu vou receber aqui a comida, o alimento espiritual e pronto. Uhum. Tem que fazer a parte dela, é isso que você tá falando, de questionar, de estudar, de ir atrás, não é ouvir o LBC e, ok, agora as mulheres podem falar no culto e dons de língua existem, não existem, sabe? Uhum. A gente não tá chegando a conclusão nenhuma aqui, bater martelo de se é certo ou errado, mas eu acho que é muito importante você saber onde você tá, o lugar que você tá congregando, conversa com o seu pastor, vê qual é a posição dele, Sim. dos líderes, porque senão você também vai atrofiar, e aí é o que Paulo fala, né? Você vai acabar achando que as pessoas são loucas, se você mesmo não for um. Uhum. Nesse versículo 32 que o Thiago falou, eu gosto demais dele, né? Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez. É meio que, segura aí, mano. Segura a onda. Eu visitei uma vez uma igreja, eu nunca esqueci isso. Era uma igreja bem grande, dessas mega igrejas, né? E o pastor, ele tava dando uma instrução para novos membros que estavam chegando. E como é mega igreja, chega gente de tudo quanto é perfil. Sim. A gente entende isso. E ele tava falando, olha... Eu não vou entrar na questão aqui se existe ou não o dom de línguas nos dias de hoje. E a gente não vai colocar isso em debate de novo, porque nossa igreja já está fechada em relação a essa doutrina e tal e tal. E nós não acreditamos, ele fala. Nós não acreditamos, pra gente o dom de língua já cessou e tudo mais. Agora, se você tem o dom de línguas, você é bem-vindo aqui. Agora, e aí ele lembrou esse versículo, né? Como você aceitou entrar nessa igreja... Saiba que nós não temos mais esse costume aqui. E uma vez que nós não temos esse costume, ele falava, não fale em línguas aqui. E aí, se você vier me dizer
olha, não consigo me controlar, né? Aquela questão, é um êxtase e tudo. Ele falava, olha, tá aqui, você consegue sim. Até porque também existe o dom de oferta e a maioria das pessoas se controla muito bem. Gostei, viu? Boa, Gostei, né? gostei. Mas aí tem todo um raciocínio, né? Tem que Não, eu acompanhar. achei demais a coisa toda. Muito legal, muito bom. E aí Paulo conclui, né, praticamente o capítulo, dando uma exortação para que eles recebam aquela palavra como palavra de Deus, como palavra com autoridade apostólica, né? Ele termina lá do 36 em diante fazendo perguntas exatamente nesse ponto, né? Vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? É aquela pergunta irônica, né? Pergunta retórica, né? Vocês estão achando que foram vocês que originaram, entre vocês que surgiu a palavra de Deus, que vocês são os únicos? Parece que a igreja em Corinto estava fazendo algo diferente do que era costume entre as demais igrejas. Eles se achavam tão singulares, né, tão especiais de alguma forma, de que eles estavam caindo para algo bem diferente aqui. E aí Paulo vai afirmar o seguinte: se você se considera espiritual, já que vocês se consideram espirituais, recebam isso como palavra que vem do Senhor, uma ordem do Senhor. Sim. E o 38 é de novo, a gente já falou isso num outro capítulo, eu não lembro qual, né? Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Pra mim, é o Paulo falando de novo, ó, você discorda? Azar. O problema é seu. Azar o seu, sabe? O Paulo tinha muito dessa nos fins das suas argumentações, né? O fala com a minha mão aqui. É, porque ele também sabe que não tá falando com ninguém ali que nunca tem ouvido aquilo, né? É uma bronca, então, né? É, exatamente. E é interessante no finalzinho aí, né? E acho que casa muito, porque você tá falando, não é pra falar em línguas. Não, pelo contrário. O próprio Paulo falou, não proíbam o falar em línguas. Olha, eu não tô falando contra, era vigente, era um dom espiritual, sabe? Faz parte do culto ali deles. E isso tem que existir. Desde que tenha todas essas regras, essa ordem e tudo mais que o Paulo se preocupou em explicar pra eles aqui. É que é como ele termina de fato o capítulo, né? Tudo seja feito com decência e ordem. Ou seja, vocês têm que exercer os dons que Deus deu para vocês, mas de uma maneira decente, ordeira, em que traga edificação para a igreja e bom testemunho e compreensão para aqueles que chegam de fora. Sim, funciona para hoje em dia também. Seja a sua igreja faladora de línguas, ou seja a sua igreja uma que acredita que o dom de línguas cessaram. Seja o culto que for, seja a liturgia que você usar, o culto é um momento sério. Ele deve ter uma liturgia, ele deve ter uma ordem, e essa ordem deve ser respeitada por todos ali, sabe? É Deus que a gente está cultuando, e é um Deus de ordem. Fechou? Fechadíssimo. Fechou. Muito bem, então mais um episódio longo pro Tan editar aqui, muito trabalho durante a semana. Saudade daqueles salmos, né, que a gente falava porque 30, 40 minutos e já acabou. E acabou. Mas tá chegando o próximo salmos, hein? A gente acabou de gravar o capítulo 14, Coríntios são 16... Então só mais 2 capítulos aí pra você terminar mais um livro bíblico com a gente. E spoiler, próximo capítulo tem 58 versículos. Mano. A gente vai ter que começar a gravar mais cedo, gente. Esse não vai ser curto. Então tá bom, semana que vem a gente volta com bastante fôlego pra ler bastante texto, pra conversar bastante. Espero que o Paulo seja muito claro, mas tão claro nesse capítulo próximo que a gente quase não vai ter que comentar em cima, né? Quem sabe, né? Esperança nunca morre. Muito bem, então, obrigado, senhores ouvintes, por estarem com a gente mais uma vez. Não se esqueçam da obrigação aí de vocês, ou obrigação de orar por nós. Não se esqueçam que a Carol tem um motivo muito especial aí. Ela tá até se abanando, que deve estar com calor aí da gestação. É isso, Carol? Azia. Aí pra estar com calor nesse frio. Né? Eu tô com calor. Enfim, orem por nós. Lembra do projeto, se você tiver assim no coração de nos adotar como projeto missionário. A gente tem na descrição do programa todas as formas de você fazer isso.
E semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência de vocês. Agradeço demais quem tá acompanhando aqui ao vivo no Discord. Desculpa aí as brincadeiras, as pausas, faz parte. Não esquece de orar por nós, especialmente por mim. Eu tô atualmente gravando com 15 semanas, então ainda tenho aí 25 semanas pela frente. E que Deus, ele continue me sustentando e nos sustentando aqui no LBC. Então, muito obrigada pelo carinho, as mensagens de vocês. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Muito bom. Estamos chegando ao fim aí dessa jornada de 1 Coríntios. Eu sempre sinto uma sensação mista, né? De dever cumprido, mas de saudade quando a gente vai deixando um livro, né? Tem sido muito bom aprender 1 Coríntios junto com vocês. Espero que tenha sido útil e edificante para sua vida também. Até a semana que vem. Empirismo era a palavra que eu tava procurando naquela hora. Empirismo.